abra tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Eu quero ler o texto que foi lido aqui nesta noite pela Paula, mas no Evangelho segundo Lucas, porque os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, eles narram a mesma história com um ponto de vista diferente, e alguns detalhes você sempre vai encontrar a mais de um livro para o outro, porém só acrescenta toda a biografia de Jesus e seus milagres, por assim dizer, e suas atitudes e seu ministério. Lucas no capítulo 22, a Paula leu Mateus 26, mas é a mesma passagem. Porém tem algumas informações que Lucas ele nos traz, e é justamente sobre esse acréscimo que Lucas traz que nós vamos meditarmos nessa noite. Lucas capítulo 22, Lucas ele é o terceiro livro do Novo Testamento. Ajuda aí, Carla. Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Todos encontraram? Amém? Não fiquem aflitos, irmãos. Amém. Vamos lermos a partir do versículo 14 do capítulo 22 de Lucas. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre ela, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Em algumas versões, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Amém? Somente até aqui. Diga comigo bem forte: Senhor, fala comigo. Amém. Eu gosto sempre de falar sobre o modo que Jesus ensinava, a sua pedagogia, como dizem aí professores. A forma que Jesus ensinava, ele não falava: faça o que eu falo. Não. Jesus ele ensinava primeiro fazendo, depois explicando por que fez,
e depois dizendo por que nós devemos fazermos. Então todo o texto, ou a maioria dos seus ensinamentos durante o seu ministério, ele ensina as pessoas primeiro fazendo, para dar exemplo e mostrando na prática como que faz. Tanto que neste texto, conforme se você discorrer um pouco mais durante esta noite, a ceia que nós lemos, você vai ver que ele ensina algo fazendo, praticando, pois é a noite em que ele ensina os discípulos a serem servos. E ele faz isso de modo em que ele se prostra a lavar os pés dos discípulos. Então ele faz, e até falou: agora vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender porque eu já vou explicar para vocês. Então o modo que Jesus sempre ensinava era sempre o que? Fazendo. A modo de que ver fazer é mais fácil você aprender, e a modo de que aquele que fala tem autoridade, ou tem legalidade para falar porque ele fez primeiro. Mas nesse texto, quando nós lemos aqui, o evento mais importante do mundo, por assim dizer, ou da história, estava prestes a acontecer. Nesta noite, quando Jesus estava com os discípulos, o evento mais importante da história estava prestes a acontecer. E qual era a preocupação que os discípulos estavam tendo naquela mesa? Eles estavam preocupados justamente com quem tinha mais prestígio, quem tinha mais status. Pelo o que nós acabamos de lermos aqui, Jesus ele estava tentando falar algo importante. Ele estava tentando falar sobre o que ia acontecer, a respeito do que ia acontecer. Jesus ele estava tentando dizer acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição. E qual era a preocupação dos discípulos? Status. Quem era o mais importante? Houve uma discussão. Simplesmente eles voltaram os seus olhares para si mesmo e esqueceram do mestre que estava à mesa, pronto a dar uma informação importante, pois era a última noite que Jesus estava ali antes de ser morto. Então seriam ensinamentos cruciais para que eles pudessem desenvolver os seus ministérios. Só que quando eles se voltam olhares para si, nós entendemos automaticamente que eles tiraram os olhos de Jesus, ou tiraram o foco de Jesus. Porque quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e voltamos os nossos olhares para nós mesmos, nós perdemos um pouco a dimensão do que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e nós estamos olhando somente para o nosso umbigo, nós não vemos muitas vezes ou ouvimos aquilo que Jesus está tentando nos comunicar. Automaticamente nós perdemos toda a questão que está nos envolvendo neste mundo, por assim dizer, que nos traz uma consciência de que não é tão importante o que está acontecendo à minha volta. É mais importante aquilo que eu busco para mim, que é buscar para mim cada vez mais um crescimento, buscar para mim cada vez mais desenvolver, buscar para mim cada vez mais desempenhar um papel sobre essa terra que vai me trazer benefício a mim mesmo, crescer até mesmo profissionalmente, né, se tornar relevante. E quando eu tenho esse olhar, às vezes eu perco um pouco, né, aquela questão de eu poder olhar à minha volta sobre o que está acontecendo no mundo, porque a todo tempo Jesus está falando. Nós estamos, como foi cantado, como foi falado aqui já, na iminência da maior profecia a ser cumprida para a nossa vida e para a igreja de Cristo, que é a volta de Jesus. Nós cantamos sobre isso. Ele vai vir, a igreja será arrebatada, vai ser num piscar de olhos, e vai acontecer. Esta é a maior profecia para a igreja, a maior promessa. Só que para esta profecia acontecer, para que esta profecia se cumpra, as profecias que precedem esse evento precisam se cumprir também. E Jesus ele está falando através de sinais, através daquilo que está acontecendo no mundo, sobre a evidência do cumprimento da maior profecia para a igreja. Só que às vezes nós estamos olhando muito para nós mesmos e perdemos os sinais que está acontecendo à nossa volta. Nós sabemos que nós vivemos um mundo que está ladeira abaixo, e às vezes nós ficamos frustrados porque não há nada que nós, como cristãos e conhecedores da palavra, podemos fazer. Mas a única coisa que nos cabe fazer é resistir. Nós sabemos que as profecias que antecedem a volta de Cristo, ela vai cumprir, queira nós ou não. Mas nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos e resistirmos a todo tempo, para que maior número de vidas sejam alcançadas através da nossa resistência como cristãos sobre essa terra.
como igreja. E às vezes, se você estiver olhando só para você, para o seu ego, você perde um pouco a visão do que está acontecendo ao mundo à nossa volta. E você perde o olhar, você perde de vista o foco daquilo que Jesus está querendo nos dizer, nos comunicar, como naquela noite. Porque Jesus, ele fala das formas que nós jamais imaginamos que ele fala. Jesus, ele conversa com a gente, o Espírito conversa com a gente através de coisas simples. Ele pode falar por profecia, pode falar através da palavra, e ele fala através da palavra, mas ele pode usar uma imagem, uma circunstância, uma situação para te dizer algo. E se você estiver com o seu olhar voltado só para você, você não vai entender o que Jesus está querendo comunicar. Jesus às vezes está querendo falar coisas importantes para a tua vida, e nós nos tornamos arrogantes, preocupamos com o que nós vamos fazermos amanhã enquanto Jesus está falando. Jesus está falando, e eu não digo isso hoje, Jesus está falando a todo tempo para você. Então vamos prestarmos atenção naquilo que Ele quer nos comunicar. No texto em que nós lemos, quando Jesus tenta comunicar com os discípulos, e os discípulos, ali eles mudam o foco de Jesus, porque Jesus estava tentando comunicar a respeito da sua morte e ressurreição, e eles começam a conversar acerca de quem é o maior, quem é o mais importante. Jesus, ele observa aquilo e ele contorna aquela situação que estava acontecendo ali, e ele ensina sobre a maior necessidade que os discípulos tinham naquele momento, porque eram os últimos ensinamentos que Jesus estava dando, e ele viu que ele não adiantava ele falar acerca da morte e ressurreição, mas que algo de mais urgência estava para ser transmitido, ou precisava ser transmitido àqueles discípulos, para que eles pudessem entender e aprender. Então ele contorna aquela situação, ele muda todo aquele foco, e traz uma necessidade que eles precisavam desenvolver, não somente eles, mas a igreja de Cristo. Porque esse ensinamento de Jesus ultrapassou os séculos e nos alcança nesta noite, e é extremamente relevante para mim e para você. O ensinamento que Jesus trata aqui é o ato de servir, ter um coração servo. E ele começa a falar sobre isso. Por que Jesus ele começa a ensinar? Ele contorna, já que os discípulos entraram nesse assunto, porque quando nós servimos, o nosso olhar volta novamente para Deus. Quando nós tivermos um coração para servir tanto a Ele quanto a vontade dEle, assim como as pessoas, nós vamos voltarmos o nosso olhar para Ele e entender aquilo que Ele está falando para que nós façamos. Irmãos, se você quer servir a Deus, é automático que você vai, é lógico que você vai voltar o seu olhar para Ele, para que Ele possa te falar da forma ou da maneira que você deve servir, ou como que você deve servir. Então por isso Ele começa a ensinar, mesmo em meio aos discípulos estar falando sobre posicionamento, sobre status, sobre liderança, sobre relevância. Porque quando nós falamos sobre status, é lógico que nós falamos automaticamente sobre notoriedade, sobre relevância, e isso nos leva a pensar que uma pessoa notória, que é relevante, automaticamente é um líder. Porque se a pessoa ela lidera, seja qualquer área da vida, seja qualquer classe ou qualquer nicho que ela atua, ela se torna automaticamente uma pessoa relevante, uma pessoa notória. As pessoas vão começar a observar que ela é uma pessoa influente. E por isso que os discípulos eles buscavam o tempo todo durante o ministério de Jesus esta relevância, essa notoriedade, porque volta e meia eles começavam a falar sobre quem é o maior, sobre quem é o líder. Em várias circunstâncias durante o ministério de Jesus, eles estavam questionando essa questão, sobre quem ser o grande no reino de Deus. Tanto foi esse questionamento que nós vamos vermos Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, nós vamos vermos João e Tiago apelando para sua própria mãe, para pedir tal posição para Jesus. Eles chegam diante de Jesus, João e Tiago, com maior pretensão ou falta de cabimento, e diz assim: nós vamos pedirmos algo para você, Jesus, mestre, e nós queremos que tu nos conceda, antes de fazer o pedido, a prepotência em pedir que Jesus realize antes deles pedirem. Aí Jesus vira para ele e fala: o que queres que eu te faça? Cara, imagine Jesus chegar e falar: viu, pede o que você quer. Os outros evangelhos,
dizem que eles tiveram essa preparação de terreno com Jesus. Quando Jesus falou isso, automaticamente eles foram buscar a mãe deles, a mãe de João e a mãe de Tiago. Os dois eram irmãos. E quando eles prepararam o terreno, a mãe dos meninos chegaram diante de Jesus e falaram: Mestre, prometa-me que quando o Senhor reinar, os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Talvez na cabeça deles eles pensaram, né, Andressa? Se viu uma senhorinha aqui, né, fazer um pedido, o coração dele vai amolecer, ele não vai conseguir negar isso aí. Então eles prepararam o terreno, armaram a arapuca para Jesus, chamaram a mãe: vamos lá, mãe, fala com eles. E vai a senhorinha: mestre, prometa-me, e quando você for rei, um vai sentar à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus, ele olha para os três que estavam ali diante. Eu imagino Jesus dando um sorrisinho, olhando para eles e dizendo: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Imagine os três, um olhando para a cara do outro, esperando Jesus falar. E Jesus, ele continua e fala: por um acaso vocês beberiam do cálice que eu vou beber? Ou vocês vão ser batizados do modo em que eu serei batizado? Jesus ali, ele estava usando uma figura de linguagem para falar a respeito, ou descrever a respeito da sua morte, a respeito do seu sofrimento, da experiência do sofrimento que ele ia ter. Então quando ele fala: vocês não poderiam beber do cálice que eu vou beber, vocês beberiam do cálice, Jesus estava tentando descrever que o que ele ia passar seria uma coisa difícil, que eles não seriam aptos a passar. Aí na ansiedade, os dois, sem entender a profundidade da resposta que Jesus tinha dado, eles falam: nós estamos prontos para beber o cálice que você vai beber, Jesus. Sabe o que é interessante? Jesus, cheio do Espírito Santo, munido dos dons, a onisciência dele, saber do passado, presente e futuro, ele sabia que os apóstolos teriam mortes truculentas e terríveis, teriam um verdadeiro mártir. Eu imagino Jesus, talvez de novo, dando um sorrisinho, falando: de fato, vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber. Só que Jesus continua e fala: mas não compete a mim dizer quem vai sentar ao meu lado no meu reino. Esse direito pertence somente ao Pai, e Ele coloca do meu lado quem Ele quiser. Enquanto Jesus estava tendo esse diálogo com os três que ali estavam, os 10 estavam de butuca olhando, só observando. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram indignados com a audácia que os dois tiveram, com a estratégia de usar a própria mãe para fazer tal pedido. A Bíblia vai dizer que os outros discípulos ficaram muito bravos e indignados com João e Tiago, pela ousadia que eles tiveram. Mas conhecendo toda a trajetória e os propósitos dos discípulos, eles não ficaram indignados com a atitude em si de João e Tiago pedir ou fazer tal pedido. Mas quem sabe na cabeça deles, eles ficaram indignados com os dois pelo fato de que vai que Jesus concedesse pedido para eles, sendo que os 10 também queriam posição. Então esta foi a indignação. E tanto nesta ocasião de Mateus 20, quando há essa situação com a mãe de João e Tiago, Jesus, ele usa a mesma narrativa no texto em que nós lemos nessa noite, e ele faz um paralelo entre a liderança do mundo e a liderança no reino. Ele fala que a liderança no mundo, as pessoas elas conquistam através de influências, através de posições, através de aliança, ou seja, sempre subindo, sempre alcançando o topo. Enquanto a liderança, ou a liderança do reino, o líder deve ser aquele que mais serve. E nessas duas situações ele trata esse mesmo assunto, ele dá as mesmas respostas. No versículo 26 do capítulo 20, ele fala bem assim: aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser grande, ou quiser ser importante, que sirva os outros. E ele continua dizendo: porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. O Filho do Homem não veio simplesmente para ser
servido, mas para servir, para que o maior número de almas possam ser alcançadas e possam ser salvas. Ele está dando esse ensinamento ali, dizendo: gente, vocês precisam servir, porque nem eu, sendo filho de Deus, vim para ser servido, e eu estou aqui servindo a vocês. Sabe o que é interessante? Num outro momento, numa outra ocasião, Mateus no capítulo 18, quando eles estavam indo para Cafarnaum, Jesus já estava cansado talvez, e estava indo para sua casa em Cafarnaum, e ele estava indo à frente, os discípulos estavam indo atrás. E Jesus, observando na frente, ele percebe que estava havendo uma discussão lá atrás, junto com os discípulos. Estava acontecendo uma conversa calorosa lá atrás. Ele observa, ele não sabia do que se tratava, mas ele percebeu uma movimentação atrás. Jesus continuou. Quando ele chega em sua casa em Cafarnaum, os discípulos se reúnem na sua casa e de repente Jesus fala: sobre o que vocês discutiam no caminho quando nós estávamos vindo para cá? Quando Jesus faz essa pergunta, todo mundo fica quieto, um olhando para a cara do outro, aquela cara: você vai falar? Você vai falar? Não, não vou falar. Você fala? Não, não vou falar. Porque a discussão deles era quem era o mais importante no reino. Jesus, munido do Espírito Santo, tendo palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, tendo dom de revelação, tendo onisciência, por intermédio do Espírito Santo, ele sabia naquele momento sobre o que os discípulos estavam conversando no caminho, mesmo sem os discípulos falar para ele. Quando Jesus percebeu que os discípulos não iriam falar, sabe o que Jesus faz? O modo pedagogo de Jesus ensinar. Jesus pega uma criança, coloca-o no meio, todo mundo olhando, todo mundo observando aquela situação que Jesus estava fazendo. Jesus fala bem assim: se vocês não forem como esta criança, humilde, inocente. Se você falar para uma criança: viu, vai lá e pega tal coisa para mim lá atrás, ela não espera nada de troca, ela vai correndo, vai lá e faz o que você pediu. Jesus, ele coloca aquela criança e fala: se vocês não forem como essa criança, vocês nem sequer vão entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Em outras palavras, Jesus estava falando: olha, se vocês não forem tão humilde, tão inocente, né, tão servil quanto essa criança, vocês nem sequer vão entrar. Como que vocês ficam discutindo quem é o mais importante, se vocês não são como essa criança? Jesus estava falando a respeito de serviço. Aleluias. A forma com que ele ensinava, a forma com que ele falava, a forma que ele começou o seu ministério, irmãos. Jesus, ele começou o seu ministério servindo, e ele terminou o seu ministério servindo. A vida de Jesus foi uma vida de servidão à humanidade. Ele começa o seu ministério na onde? Justamente num casamento, quando faltou o vinho. A mãe dele chega diante dele e fala sobre a questão: faltou o vinho e tal. Ele tem aquele diálogo com a mãe dele: mulher, não chegou a minha hora ainda. Mas a mãe dele, tendo fé e crendo no que ele podia fazer, pede para que os garçons ficassem tudo atento e fizessem o que ele pediu para que fosse feito. Tanto que ele começa então, ele vê toda aquela situação: não vai ter vexame nessa festa, porque eu estou nessa festa. Aleluias. Não vai ter vexame. Irmãos, se Jesus estiver com você, em qualquer ambiente, não vai ter vexame, porque Jesus está com você. Não vai ter vergonha na sua casa, não vai ter vexame na sua casa, porque Jesus está lá. Não vai lhe faltar nada. Aleluias. Todas as coisas serão supridas, porque Jesus está lá. Jesus, quando ele estava participando daquela festa, ele fala: não vai ter vexame, porque eu estou aqui. E ele fala para os garçons: enche todos esses odres. E ali Jesus, ele começa o quê? Servindo. A festa acontecendo, Jesus nos bastidores, com os serviçais, preparando o que iria ser servido. Jesus termina o ministério dele servindo, pelo último ato de Jesus, de lavar os pés dos discípulos, mostrando o serviço. Ele começa o seu ministério e ele termina então o seu ministério servindo. Só que durante a sua vida, a sua trajetória, ele nos ensina que não é simplesmente servir, mas é como servir. Porque às vezes nós achamos que servir é trabalhar muito. Não, servir é trabalhar certo, meu irmão. Servir não é trabalhar muito. Muita gente trabalhando muito, achando que está servindo e não está servindo. Quando a gente olha esse paralelo que Jesus faz desses dois textos, em outras ocasiões,
dizendo o contraste entre a liderança do mundo e a liderança no reino. Quando a gente olha a liderança no mundo lá fora, até quando a liderança lá fora usa os princípios da palavra, ela alcança os objetivos. Porque é princípio, Deus não quebra princípio, assim como é a oferta, assim como é a ajuda, assim como você atende o clamor do pobre, assim como você ajuda o seu irmão, assim como você tem o cuidado de ofertar na casa do Senhor, ou até mesmo entregar o dízimo. Há uma promessa. Quando é usado um princípio que é bíblico, o ato de servir, logicamente Deus vai abençoar, pode não salvar, mas se está dentro de um princípio e está acarretado de uma promessa, irmão, vai acontecer, porque Deus ele não quebra princípio. Existem duas formas no mundo de você alcançar uma relevância no mundo lá fora. Não estou falando no contexto de reino, mas estou falando no contexto lá fora. Para você se tornar uma pessoa relevante lá fora, ou você alcança essa relevância pagando ou servindo. Porque se você tiver dinheiro, você compra influência, você compra status. Pode não permanecer, mas enquanto você tiver o seu dinheiro, você compra, você paga por aquilo. Se você quer ser um líder e tem dinheiro, você abre uma empresa, contrata os funcionários e você lidera aqueles funcionários. Você é um líder. Por meio de influência, talvez você consiga chegar do network, do relacionamento, como dizem lá fora. E a outra forma de você alcançar relevância é servindo, que é dentro, que se enquadra no princípio da palavra. Quando você serve, quando você tem um coração servil, essas das duas formas. Porque quando você serve alguém, você está resolvendo o problema para alguém, você está trazendo a solução ou a necessidade de alguém. Tudo que nós temos hoje foi mediante uma pessoa que teve uma ideia de ajudar uma necessidade. Por exemplo, a energia, a luz. Alguém um dia pensou em algo que pudesse trazer ou ajudar a humanidade de alguma forma. Não, preciso facilitar a vida das pessoas. E ela então tem esse pensamento de servir, essa necessidade ou essa questão de ajudar a necessidade de pessoas. Quando a pessoa inventa algo em que não existe, o coração dela, não, essa aqui vai facilitar a vida de pessoas. Assim acontece quando pessoas desenvolvem medicamentos, entre outras áreas de tecnologia. O propósito é servir. Só que quando ela serve as pessoas com algo que vai ajudar a necessidade de outras pessoas, isso retorna para ela como benefício. E ela alcança o quê? A notoriedade. Ela alcança um status. E às vezes até questões financeiras. Porque ela teve o pensamento de servir alguém, de criar uma solução para alguém, ou criar uma solução para a humanidade. E isso trouxe para a vida dela uma notoriedade. Então existem essas duas formas de você se tornar uma pessoa relevante, uma pessoa de influência. Ou você paga ou você serve, de alguma forma. Sabe que quando esse quesito de servir é muito interessante, porque se você tiver um coração servil e uma mente com sabedoria de Cristo, isto te abre oportunidades no mundo lá fora. Eu não estou falando nem no contexto do reino. Sabe, por exemplo, se você vê uma babá, quando ela cuida de criança, principalmente de uma família que é abastada e tem bens financeiros, irmãos, esta babá ela viaja o mundo servindo, oportunidade de conhecer lugares, né, Catiane? Os States e vários outros lugares servindo. E quando ela serve, ela é inserida em um ambiente, ela tem a oportunidade de aumentar ali os seus relacionamentos com pessoas, influências, e portas muitas vezes são colocadas diante delas pelo ato simplesmente de servir, de estar junto. Aí, o que nós precisamos às vezes é ter a sabedoria para poder administrar essas portas que são abertas mediante essas oportunidades. Irmãos, eu assisti há um tempo atrás uma palestra sobre finanças. Quem deu essa palestra foi o Thiago Brunet. Quem conhece o Thiago Brunet? Ou do microfoninho? Ninguém conhece, irmãos? Diga um amém aí, só para eu me... Vocês conhecem? Ele estava falando que quando ele começou o ministério dele, ele não era conhecido, ele nem tinha dinheiro para fazer o que ele faz hoje. Hoje ele é palestrante, ensina pessoas sobre finanças, entre outras áreas, e também ele é um pregador do evangelho. Em todas as palestras que ele tem a oportunidade, ele taca Jesus goela abaixo de quem está ouvindo, de uma forma bem sutil,
sabe? Da pessoa, em palestra de empresa, a pessoa, eu aceito Jesus. E ele estava comentando nessa palestra que ele não tinha contatos, ele não tinha dinheiro, ele não poderia estar em eventos que ele poderia aprender sobre determinado assunto que ele queria desenvolver na vida dele. Então ele teve uma brilhante ideia, que é baseada num princípio: servir. Para que ele pudesse estar em ambientes que iria trazer aprendizado para ele, ele entrava em contato com a pessoa e falava assim: olha, deixa eu servir vocês. Ele se voluntariava. Deixa eu servir água para as pessoas, servir água para os palestrantes. Quando faltava um garçom, quando faltava, ele se voluntariava para fazer o serviço de graça. E ele falava: deixa eu ser o motorista, se precisar, estou à disposição, eu levo, não cobro nada, eu só quero ajudar vocês, eu quero estar junto. E isto inseriu ele em lugares e ambientes, isso conectou ele a pessoas, e ele pôde então ter aumentado a sua rede de contatos ali, e obter influência e aprendizagem sobre aquilo que ele queria desenvolver na sua vida. Então o ato de servir para ele usou a inteligência dele, e isso abriu portas para que ele pudesse desenvolver. O ato de servir, um princípio bíblico, pode te abrir portas lá fora. Agora, quando nós falamos do quesito reino, e são dois paralelos, quando nós falamos servir no reino, irmão, só tem sentido servir se houver relacionamento com Deus. Se nós somos cristãos e queremos servirmos a Deus, ou queremos servirmos o reino, só faz sentido se eu tenho um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, você, nós não somos salvos por servir, nós somos salvos para servir. A salvação não é mediante as obras, ninguém é salvo pelas obras, não. Nós somos salvos por meio da graça e através do relacionamento com Deus. Então, quando nós somos salvos mediante a graça, mediante a esse relacionamento, irmão, nada nos segura. Por isso que servir dentro do contexto do reino só faz sentido se eu me relaciono, porque se eu me relaciono, eu sei a vontade dele e aquilo que ele quer que eu faça, e da maneira que ele quer que eu faça. Então, sem relacionamento com Deus, irmãos, é impossível você servir a ele. Você precisa servir a Deus. Aleluias. A gente observa isso claramente na época da lei, na graça, que as pessoas tinham que cumprir ritos e regras, apenas serviam, faziam o que lhe era um pedido, era apenas um trabalho, mas o relacionamento estava longe. Nós, na graça, hoje é diferente. Por intermédio daquilo que Jesus fez através da sua morte, eu preciso primeiro me relacionar, partir do relacionamento para depois para o serviço. Por isso que às vezes a gente serve e as coisas parecem que não fluem, porque eu não tenho relação com aquele que serve. Estamos falando tanto de servir, talvez você fique perguntando: mas o que é servir então no reino, Eliseu? Como que eu posso servir? Talvez você ache que servir é aquilo que nós fazemos aqui na frente, aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Nem todos foram chamados para cantar igual o Andressa, a Cibele, o Bruno que está aqui à frente. Nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram chamados para serem usados em dons espirituais. Nem todos foram chamados para ser profetas. Mas uma coisa é certa: todos fomos chamados para... Estão entendendo? Amém. Glória a Deus, Jean. Todos somos chamados para servir. Você é chamado para servir. Aleluias. Só que algo interessante é que sempre que você for servir a Deus, Ele vai pedir que vocês sirvam pessoas. Servir a Deus é servir pessoas. E aí que o negócio fica complicado. Como que eu sirvo a Deus? O que eu posso fazer se eu não canto, se eu não prego, se eu não profetizo, se eu não faço nada? Como que eu sirvo a Deus? Faça aquilo que você faz, em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, no meio da sua família, na sua profissão. Faça aquilo que você faz, mas com o coração. Aí você serve a Deus. Sabe por quê? Tem muita gente fazendo, que está fazendo, mas que não está servindo, que acha que está servindo porque está fazendo, mas não está por causa do coração. Da mesma forma que tem muita gente que está cantando, mas não está servindo. Gente que está pregando, que está tocando, que está profetizando, mas não está servindo. Tem uma diferença nisso, meu irmão. Atuando na igreja, mas não está servindo.
Sabe o que acontece? Deus, ele olha o coração, Cibele, quando você está servindo, quando os irmãos estão servindo, quando você está atuando, quando você está servindo ou fazendo algo para Deus. Sabe o que Deus faz? Ele diminui o brilho. Sabe quando você diminui o brilho da TV? Quando você está servindo, Deus diminui o brilho. Para quê? Para ouvir o seu coração. Não é um movimento, vai para lá, vem, não. É o coração. Para ver se o seu coração tem uma arritmia. Para ver se ele acelera quando você está trabalhando, servindo. Para ver se o seu coração queima quando você está fazendo. Para ver se há amor no teu coração quando você está servindo. Da mesma maneira, quando nós estamos cantando aqui à frente, quando nós estamos cantando aqui, sabe o que Deus faz? Deus abaixa o volume, deixa no mudo e vê o coração. Se você soubesse o poder que isso tem, você ia soltar sua voz desafinada e ia berrar. Porque Deus não está olhando para o perfeccionismo, pelo timbre de voz, pelas técnicas no instrumento. Não, Deus está olhando o coração. Tudo isso aqui é muito bonito aos nossos olhos, é muito bom aos nossos ouvidos, mas Deus não quer saber de nada disso. Deus olha o coração para saber se quem está cantando aqui em cima está cantando com um ato de serviço. Se você soubesse o poder que isso tem, meu irmão, você não ia se importar com o que as pessoas falariam de você quando você abrisse a sua boca para pregar, para falar, para orar pelos outros. Porque Ele não vai olhar a performance, Ele vai olhar o coração. Ele observa o coração. Por isso que tem obreiros, pessoas que servem todos os cultos, mas não vê resultado, porque o coração está no servir e no trabalho. O coração está no cumprir uma escala. A atitude está no cumprir uma escala, mas o coração, irmãos que vêm na igreja cultuar a Deus, adorar, não vê mudança, não vê resultados, porque o coração não está aqui, o coração está no amanhã. O coração está longe desse propósito aqui. Aí não vê resultado. Poxa, mas eu vou na igreja terça, eu vou quinta, eu vou sábado, venho em oração, vou no monte, não vejo resultado. Irmãos, é só a sua presença está lá, é só as suas atitudes, mas o coração está longe, está distante. Sabe o que é interessante quando nós voltamos para o nosso coração? Quando há coração, quando não tem coração, não tem gratidão. E quando não tem gratidão, não tem voluntariedade. Se não tem coração, não tem gratidão. E se não houver gratidão, não tem voluntariedade. Quando você é voluntário é porque você é grato. Se você é grato, se isso está no teu coração, meu irmão, você serve, você faz. Sabe qual é a melhor forma de você agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, ou por algo que Ele fez? É quando você faz algo por outra pessoa. Cara, a melhor forma de agradecer a Deus, eu sirvo a Deus servindo a vocês. Quando eu vou buscar uma palavra, quando eu vou me preparar algo, que eu estou achando que eu estou fazendo para Deus, não, estou servindo a vocês. Estou servindo a Deus, servindo a vocês. Então quando você faz algo para alguém de coração, de forma genuína, você está servindo a Deus. Não estou falando em âmbito religioso, estou falando nas coisas simples da vida, nas suas atitudes simples da vida. Paulo, ele vai escrever em Colossenses 3:23, dizendo, ou 3:33, eu não me recordo, dizendo que tudo quanto fizeres, façam como se fizesse ao Senhor. Porque se o seu coração estiver nesse propósito, Ele vai ver e vai te recompensar. É Ele que vai recompensar. Mas eu estou fazendo para o meu patrão, eu estou fazendo um favor para o meu amigo, eu estou fazendo um favor para um parente. Não! Se o seu coração estiver um coração servil, para fazer como se estivesse fazendo o Senhor, Ele te observa e Ele vê. Está fazendo com coração, está fazendo com gratidão, está fazendo com voluntariedade. Sabe o que a palavra diz? Que é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, quando o coração de vocês está no serviço.
Aleluias. Sabe que servir não traz somente o resultado daquilo que você fez, não. Ele traz felicidade, um bem-estar. Sabe por quê? Porque quando você serve, quem aqui já resolveu um problema de alguém que esse alguém não conseguiria resolver sozinho? Você foi lá e... É bom, né? O cara tentando trocar aquela peça, não conseguia achar aquela peça. Aí você olha aquilo lá, tudo bambambam. Eu sei. Na hora, tá feito. Quanto que é? Não, obrigado. Não, obrigado. Você sai assim, ó. Eu sou o cara. Quando você ajuda, né? A pessoa tá penando com o celular ali, uma pessoa, né, que não tem muita... Você vai lá, não, você faz assim. Isso traz um bem-estar pra gente, traz felicidade. O ato de servir, quando o serviço ou o modo de servir é genuíno, não com interesse, mas o modo de ajudar é genuíno. Se você serve de forma genuína, a sensação de bem-estar na sua vida, meu irmão, é fantástico. Quando você serve, automaticamente você vive comunhão, você traz comunhão. E o diabo, ele odeia comunhão. O diabo, ele não gosta de comunhão. Quando você serve, você traz comunhão. Se você serve sem comunhão, o diabo, ele vai fazer festa. Pela razão, sabe por quê? Porque se você faz isso, todo mundo fica ocupado servindo sem tempo para comunhão. Isso é complicado, meu irmão. Eu sou escalado para fazer isso, eu vou fazer isso, Jano. É somente isso e nada mais. Não importa se o meu irmão está apurado com o serviço dele, eu vou fazer o que eu estou escalado para fazer, o que eu preciso fazer. O meu estando perfeito, impecável, tá bom. E aí você desenvolve um trabalho impecável. Sabe quem aplaude isso? As pessoas que te vê. Deus não. Deus não aprovaria isso. E Deus, ele não aprova isso. Aleluias. Quando você tem comunhão, você faz muito mais do que te pede. Porque o teu coração grato, voluntário, quer agradar não com interesse, mas de forma genuína, que eu falei aqui. E às vezes Deus, ele nos dá esse privilégio de o agradar também, de fazer ou cumprir esse ato com Ele também. Às vezes a gente fica pensando: por que os meus resultados são tão pequenos? Eu sirvo um Deus tão poderoso. Por que os seus resultados em todas as áreas da sua vida são pequenos? Se o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, onisciente, que sabe de todas as coisas. A resposta é muito simples. Porque às vezes nós não trabalhamos um princípio que está enquadrado, um princípio no ato de servir, e ao fazer mais do que... Parou aí? Não parou, né? Às vezes eu não tenho resultado por isso, porque eu só faço o que é proposto. Sabe, a Bíblia diz, porque eu falo que fazer mais do que nos pede é um princípio bíblico. A Bíblia fala que se alguém te pedir para andar 1 milha, faz um pouquinho mais. Se o seu patrão te pede algo, faça o que ele pediu e faça um pouquinho mais. Porque às vezes no trabalho, irmãos, a gente sabe quando o patrão da gente quer, né, dar uma forçada de barra ali e quer de alguma forma te prejudicar ou fazer algo para frustrar você. E aí pede coisas que é complicadas, que é difícil, e você... Aí você vai e faz o que ele pediu, e faz um pouquinho mais. Mano, esse cara vai ficar confundido. Mas eu pedi para... desculpa o termo, eu pedi para ferrar com o fulano, agora ele faz o que eu pedi e faz um pouquinho mais. Cara, deixa qualquer um perturbado, deixa qualquer um confundido. Se nós aplicarmos o princípio bíblico na nossa vida, irmãos, não vai deixar, além dos homens, não vai deixar Satanás confundido, não vai deixar o inferno confundido.
Às vezes a gente fica esperando resultados diferentes na nossa vida, mas nós fazemos as mesmas coisas que nós fazemos todos os dias. Ou esperamos resultados diferentes na nossa vida, mas fazemos aquilo que nós sempre fazemos, ou que as pessoas fazem. Às vezes você trabalha numa empresa, você quer ganhar um pouco mais, todo mundo quer ganhar mais, mas você faz o que os outros também fazem. O mesmo valor, você nunca faz mais. Não há proatividade, não há uma busca para poder se desenvolver cada vez mais. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Agora, se você aplica um princípio bíblico de fazer a milha a mais, caminhar um pouquinho mais, fazer mais o que pede, meu irmão, não há demônio que vai segurar uma bênção, prosperidade ou portas que sejam fechadas na sua vida. Não, tudo vai ser escancarado para você, porque isso ele é um princípio da palavra, o princípio de você servir. Isso serve em todas as áreas da sua vida, tanto na área espiritual, principalmente na área espiritual, quanto nas outras áreas, nos outros departamentos, financeiro, familiar, emocional. Sempre fazer um pouquinho mais. Aí a gente fica pensando, poxa, por que eu não consigo romper? Às vezes é por isso que você não rompe em algumas áreas da sua vida, porque você só faz o que lhe é pedido para fazer, você só faz o que lhe é proposto. Eu estou com preguiça, não, vou fazer só o que pediram. Não, isso não é um princípio da Bíblia, meu irmão. Se você faz apenas o que pedem, sabe o que a Bíblia fala de você? Tanto na Bíblia, tanto no contexto lá fora, quanto no contexto de igreja, de reino, se você faz apenas o que te pede, a Bíblia fala que você é um inútil. Lucas 17:10. Se você faz o que lhe é proposto apenas, você é inútil, porque não pede nada. Porque a mesma coisa, eu trabalho porque eu tenho direito do dinheiro, eu tenho direito a mais. Não, você trabalhou para ganhar aquilo. Não faz um pouquinho mais o que é um propósito e não vive a palavra. Às vezes você tem a oportunidade de fazer um pouco mais do que te pede. Quando você tem essa oportunidade, você faz, aí você serve. Isto é servir. Por isso que às vezes, todas as vezes que Deus te dá ou pede alguma coisa para você, Ele te dá a oportunidade de você fazer em dobro. Quando Deus pede alguma coisa para você, Ele vai dar a você a oportunidade de você fazer mais. Sabe por quê? Isso é um princípio bíblico da palavra. Isso é um princípio bíblico que está escrito. Sabe que a Bíblia vai contar, 1 Samuel 18, quando Saul, ele oferece a Davi a sua filha. Primeiro, Davi se acha indigno, fala, eu não sou rei, não sou nada, não tenho dinheiro. Ele não aceita. A filha é dada a outro. Aí quando Saul percebeu que Mical tinha uma quedinha por Davi, Saul viu uma oportunidade de novo, porque se você ler lá, você vai ver que Saul estava mal intencionado. Mas Saul, ele chega diante de Davi e fala, olha, eu tenho uma proposta, já que você acha que você não é digno de ser genro do rei, faz-me o seguinte, você vai e mata 100 filisteus, que eu te dou a minha filha em casamento. Sabe o que Davi faz? Davi ficou animado, cara. Só 100, fechou, não, só 100. Reúne os homens dele, Jesus, ele vai para a guerra, o que ele faz? Ele mata 200. Chega diante de Saul e fala, está aqui a prova. Leia o texto lá que você vai ver. Saul fica com temor. E rapaz aí, perigoso o homem. Fez mais do que lhe era proposto. Sabe que Samuel vai escrever no capítulo 16, primeiro livro de Samuel? Quando Saul estava perturbado por espíritos malignos, não tinha paz, e ele estava procurando alguém para tocar um instrumento, para que os demônios pudessem ir embora, os seus servos, ele lembra a Saul que no reino existia um homem chamado Davi, filho de Jessé, que tocava e manuseava muito bem, e Deus era com ele. Sabe o que Saul faz? Manda chamar esse homem. Os servos de Saul vão até a casa de Jessé para chamar Davi. O que Saul queria? Quem Saul queria? Quem Saul queria? Davi. Amém? Vocês estão acompanhando o texto comigo? Quando o servo de Saul chega na casa de Jessé e fala para Jessé, olha, o rei está solicitando Davi. Sabe o que Jessé faz? Jessé lhe manda um jumento carregado de pão, ele manda um odre de vinho, ele manda um carneiro. Saul pediu isso? Não. Saul pediu apenas Davi. Ele prepara uma oferta, presentes, e manda para Saul.
Quando Davi chega diante de Saul, Saul olha tudo aquilo ali, Saul olha a prontidão de Davi, toda aquela oferta, na hora, Saul gostou de Davi, e manda um recado para Jessé dizendo: deixe ou permita que ele fique aqui no palácio, me servindo, ele vai ser o meu escudeiro, o cara que não é escudeiro que fala, vai cuidar das minhas armas. Sabe o que é interessante nesse texto? A oportunidade de fazer mais colocou Davi no palácio. Quando você faz mais, aquilo que eu falei, do que ele é proposto, portas estão abertas para você. Quando Deus chama para te servir, meu irmão, é porque Ele tem um propósito de prosperidade para a sua vida e para a sua família, para mudar a história da sua... Talvez você fique pensando: mas eu sirvo tão pouco. Mas sirva com o pouco que você tem. O que eu faço é tão irrelevante, é tão pequeno. Irmãos, o que você faz para você pode ou não parecer irrelevante ou não, mas isso vai te abrir portas, se você fazer o que está sendo pedido. E se você fizer mais, irmão, não há demônio que vai te segurar de você cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Esse está enquadrado dentro de um princípio. Às vezes a gente fica pensando: poxa, o Kleber, é gostoso servir num culto que tem 200 pessoas, aquela movimentação de obreiro, toda aquela organização, Mas se servir num culto que tem 5, 10 pessoas, isso é servir no pouco. Mas o coração, meu irmão, está sendo sondado, o coração está sendo visto. Então não sirva esperando nada em troca. Não, você não é chamado para barganhar, porque quando você serve esperando algo em troca, você está trabalhando, você está fazendo um negócio. E com Deus não funciona assim. Com Deus é gratidão, é coração, é voluntariedade. O princípio de servir não é negociar. Sabe por que você serve? Por que você faz? Porque você é grato. Se você é grato, você serve, você faz. No texto da ceia, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, dizendo aquele texto lá, ele fala: olha, quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal para a congregação do que bem, porque vocês não quebram um princípio básico das escrituras, que é o servir. Vocês vêm para a reunião de ceia, só que o que vocês fazem? Cada um traz os seus alimentos, vocês comem o que vocês trazem, e vocês não dividem com quem precisa, vocês não estão servindo o necessitado. Uns se embriagam e ficam bêbados, outros ficam fartos de tanto comer, e outros passam fome. Paulo, ele começa a tratar isso. Por isso que ele fala, depois ele explica: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o propósito de cear não é isso que vocês estão fazendo, mas é o servir, ou estar junto, é a comunhão. Seja grato, irmãos. Vamos cearmos nessa noite. Queria vocês colocar em pé nesse momento. Aleluias. Que você possa ter essa consciência. A palavra de hoje foi dessa forma mesmo que Deus quis falar com você. Se levanta, se posiciona e sirva. Sirva. Sirvam. Aleluias. Feche os teus olhos nessa noite. Irmãos, faz uma oração. Sabe, nós estamos prestes a participar de algo muito importante para a nossa fé. Celebrar aqui que aquilo que Jesus deixou e aquilo que Paulo nos ensinou. Às vezes a gente fala: eu não sou indigno. Quem que é digno, irmão? Sabe, por isso o texto fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão primeiro, deu graça, e tendo dado graça, partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ele pegar o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Portanto, todas as vezes que vocês beberdes desse cálice, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Aleluias. A iminência da volta dele está para acontecer. Ele está falando, ele está comunicando, ele está ensinando, dando-nos o princípio da necessidade que nós como igreja precisamos aprender, que é o servir. Aleluias. Ele fala: portanto, examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Sabe o que é comer indignamente, meu irmão? Não é você ficar procurando pecado em você, não, porque se você procurar, você vai achar. Se você procurar pecado em você, você vai achar, você fala: não, eu sou digno de participar. Não é, quem que é?
É por isso que você precisa comer indignamente. É quando você não entende o amor ao próximo, quando você não entende os princípios da palavra, quando você não entende que há necessidade de eu amar o meu irmão, a ponto de eu servir o meu irmão, para que assim Deus possa estudar o meu coração e possa haver um coração grato a Ele pelo que Ele fez pela minha vida. Isto é ser digno, é entender a palavra, que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele me amou. Isto é ser digno. Quando você entende isso, você é digno e apto para participar do corpo. Aí você não come para sua condenação, porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo, come e bebe para a sua própria indignação, condenação. Se você discerne, sabe o que é discernir? É você entender que isso aqui foi a morte dele. Se você sabe que isso aqui foi a morte, que isso aqui traz a luz, a esperança que um dia ele virá nos buscar, irmãos, você está apto a participar da ceia do Senhor. Se você confessou publicamente a sua fé a Ele, deu o seu coração, é grato, sabe dos princípios da palavra, você precisa participar. Porque se você não participa, irmão, sabe o que ele diz? É por isso que há muitos que estão fracos e muitos que dormem, porque não participam. Feche os teus olhos, eu quero que você faça uma oração neste momento. Fala, pede para que Deus te ensine através do Espírito Santo a ter um coração servil, um coração amoroso, um coração de gratidão, um coração de voluntariedade, para você se empenhar, fazer mais do que Ele está te pedindo. É a oportunidade de abrir portas para você que estão fechadas, de abrir portas que muitas vezes você não consegue passar. Irmãos, há uma promessa de Deus para a tua vida, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua vida, meu irmão. Não pode prevalecer, porque a promessa está penhorada, essa palavra para mim e para você, aleluia. Você vai romper nesta noite, aleluia. Ore a Deus, agradeça a Deus, peça perdão pelo seu coração que muitas vezes te deixou de servir, com o seu coração cujo propósito está errado, está apenas no trabalho, está apenas em cumprir ritos e regras. Não, peça perdão nesta noite, um direcionamento para que Deus possa te ensinar e trazer clareza sobre aquilo que você quer fazer, precisa fazer. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, Espírito Santo de Deus.